Olá, meus divinos! Olá, divinos! Este é mais um episódio do Mercurianas, o podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco das nossas experiências. Em cada episódio, discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu sou astróloga e temperatura? Terapeuta integrativa, caramba. E eu sou Priscila. E nesse episódio, vamos falar sobre propósito e coisas relacionadas. Vai ser meio que um papo introdutório, tá, galera? Porque esse assunto é grande. Pense no assunto grande. Vamos juntos encontrar a missão da nossa vida, ou não? Uhul! Ou não, sim, ou não, sim, ou não. Ó, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre nossas visões sobre o que é o propósito. Me fala, Pri. Dá um chance aí, primeira impressão. Primeiras impressões. Oi, propósito. Ai, comigo é difícil primeira impressão. É sempre tudo tão... Eu já quero mergulhar da beira do penhasco de cara. Pode ser? Pode ser. Ai, pra mim, eu venho pensando muito nisso ultimamente, assim. O que é esse propósito que vai fazer a vida ser feliz, né? Vale a pena ser vivida. E o que vai guiar essas escolhas e essas profissões, essas relações e tudo isso. E o conceito que eu acho que pra mim demonstra mais é assim. A gente tem muitas possibilidades na vida de coisas pra fazer. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho livre-arbítrio. Agora, se isso vai me levar a um caminho de plenitude, de alegria, de felicidade, vai depender de muitos fatores. Então, dentro de todas as possibilidades da vida, existem algumas que são mais prováveis. E aí é estatística mesmo, que é baseado no meu histórico, nas minhas habilidades, nas experiências que eu tive na minha vida, tudo isso. Então, dentre todas essas, sei lá, se temos 1000 possibilidades, pode ser que, sei lá, 500 são completamente improváveis porque realmente não faz parte da minha vida. E as outras começam a ir refinando, baseado em probabilidade mesmo, de coisas que eu tive acesso e de coisas que fazem parte do meu imaginário e gostos e tal. Dentre dessas possibilidades mais prováveis, vai existir uma delas que vai ser a mais adequada. Que vai ser a mais... Que tudo vai fluir, que tudo vai se encaixar. E eu penso que isso seja o propósito, assim. Quando eu tô nesse fluxo de tomada de decisão, de escolhas, que tudo vai em direção à melhor possibilidade possível para minha essência, eu sinto que é esse o caminho do propósito. Mas também existem muitas possibilidades que podem ser que dê certo. Então eu não acho que seja uma só. Mas é alguma coisa mais ou menos assim. Faz algum sentido? Faz. Eu também acredito nisso, assim, que aí é a minha opinião, né? Tipo, através daquilo que eu vejo Porque a gente fala muito de propósito e leitura de mapa, né? Uhum. Então eu fui desenvolvendo também a minha visão sobre isso com astrologia, né? Uhum. Mas eu acredito muito nisso, assim, de que você pode viver essa sua... Eu vejo o propósito como meio que uma... Se todos somos, né, essas células aqui desse corpo aqui enorme, desse universo, todos somos um. Uhum. Acho que cada um tem uma função. Eu vejo realmente como uma função, sabe? Que nem cada plantinha tem. Exatamente. Então eu vejo o propósito dessa forma. Só que a gente pode viver esse propósito, essa função de diversas formas. Só que, Pri, eu também tenho uma percepção, assim, de que função é uma forma meio simples de eu falar isso, né? É também um acordo que você faz com você mesmo, do tipo, nessa encarnação, se você acredita em encarnação, eu me proponho a aprender sobre isso também.
Será que tem um pouco disso, né? Então, porque, ó, vou falar porque eu acho isso, tá? Na astrologia a gente tem Saturno, a casa 10 e Capricórnio, que a gente realmente fala assim, ó, isso é missão, isso é propósito. E aí, geralmente, isso é aquela parte, assim, mais difícil, assim, de viver no seu mapa, sabe? Então, as pessoas que têm a nossa idade, assim, de 30 e poucos anos, assim, elas têm Saturno elas podem ter em Libra, ou podem ter Escorpião. E aí isso tem a ver com você aprender a fazer relações saudáveis ou entender sobre entrega. Então eu acho que essa parte de, tipo, nada tá sob controle, esses aprendizados aí como propósito, sabe? Só que no meu ver, a gente vive aquele mapa por inteiro, assim. Então eu acho que viver o propósito é você viver o que você se propõe pra você, assim, nessa vida, assim, sabe? Hoje eu vou desenvolver legal a minha comunicação, eu quero trazer informações aqui, por exemplo, no nosso caso, que a gente tá explicando sobre uns assuntos de autoconhecimento de uma forma engraçada, talvez, ou de uma forma tranquila, né? E eu vejo isso muito como fazendo parte do meu propósito, assim, sabe? Sim, eu também. De certa maneira, também tem a ver com certas falhas, coisas que a gente tem que desenvolver, né? Desenvolver. Não só os talentos, mas características que a gente tem que desenvolver, né? Sim, também. Eu acredito nisso. Mas é aquela coisa, né? Definições, assim. Eu tinha antes, talvez você tivesse isso também, quando eu era mais nova, quando tinha uns 20 e poucos anos, eu via propósito como qual que é o trampo, qual que é o meu trabalho, sabe? O que eu vou trabalhar quando eu ficar mais velha? Sim. Né? E depois que eu fui aí trabalhando com essa coisa de autoconhecimento, que eu fui mudando um pouquinho essa minha definição, né? Como eu defino o meu propósito de acordo com isso, assim. Sim, é porque tem, desde pequeno, né, a gente é perguntado o que você quer ser quando crescer, e aí a gente acaba ligando isso e também, na verdade, tem uma coisa geracional, né, que os nossos pais, eles vêm de uma geração de que o trabalho, assim, no sentido de ter que construir uma carreira, aposentadoria, essas coisas foram muito priorizadas. E então acaba que ficou um pouco no meu imaginário, pelo menos assim, essa coisa de que tem uma profissão que é o que vai me definir. E hoje em dia eu consigo entender que o propósito ele permeia todas as áreas da vida, e é juntando todas essas áreas da vida que a gente vai conseguir realmente viver pelo propósito. E o propósito também é uma maneira de viver, não só como eu vou ganhar dinheiro, é como eu quero viver. Eu estou fazendo um curso com o Eurico Viana sobre planejamento holístico de propriedades rurais. Mas ele é muito mais do que isso, esse curso. E uma das partes é realmente a gente tentar definir uma declaração de propósito de vida, assim. Parece simples, mas é muito complicado você fazer essa investigação de valores e de como é que eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida no campo, eu quero viver minha vida na cidade, eu quero viver junto com amigos, eu quero viver sozinho. Fazer essa investigação de valores e de gostos e do que te faz feliz, que vai ajudar a montar esse mapa de propósito, eu acho, né? Você tem alguma ferramenta que você diz? Claro, o mapa astral, o mapa de nascimento, ele ajuda muito nisso, né? Tem várias ferramentas, né? Eu acho que, sabe... Então, por que eu fui desenvolvendo essa minha visão de que propósito pode ser... que nem você falou, é um negócio integral, né? Não é só uma profissão. São várias coisas que a gente veio viver. Então, uma plantinha não veio só pra dar fruto. Ela veio pra... Tem várias funções, desde a raiz dela até, né, a cor dela. Tudo tem uma função na natureza, né? E toda a forma que ela interage no meio ambiente é a função dela. Exato. Também. Os fungos que vivem lá, enfim, né, gente? Mas
você tem vários pontos de vista. Então, você pode ter uma ferramenta que analisa o solo daquela planta, que analisa a planta em si, que vê ela de cima, de lado e tal. E eu vi que, assim, vendo... Isso que é legal, quando você pega várias ferramentas dessas de autoconhecimento, elas mostram como se fosse uma faceta do seu propósito, assim. Cada um mostra uma faceta. Então, tem o mapa astral, né, que nem você falou, que obviamente eu gosto bastante, mas ela mostra um ponto de vista, assim. Eu vejo que ela fala muito sobre, assim, o que você sabe fazer como indivíduo, assim, suas potencialidades como indivíduo, né? Mas, por exemplo, no desenho humano, ou Human Design, eu descobri muita coisa lá sobre como eu funciono no coletivo, por exemplo, e sobre como é essa influência, assim, que nem você falou, dentro do coletivo, assim, entre uma planta e outra, sabe? Tem o DISC, né? Sim. Que o nosso amigo Gui, Gui França. Olá, Gui, salve, Gui. Ai, a empresa dele, inclusive, é Propósito Maior, né? Tem o nome. Exato. Que ele trabalha com isso, né? E tem também aquela análise que é da teoria da tipologia Myers-Briggs. Sim. Que essa é um pouco mais famosa, que, né, tem vários tipos. Eu também... Nossa, aquilo também foi mó... Caramba, meu, isso sou muito eu, sabe? Tem o I Ching. Sabe aqueles símbolos lá que tem na bandeira da Coreia? Sim. Aqueles tracinhos pretos. Então... Ele é tipo um zodíaco. Tipo. E ele também fala um pouquinho dessa coisa, assim, do que você veio fazer, sabe? Se você é um professor, se você... Tem o Tzolk'in, né? Que é o calendário maia, que eu tenho curtido bastante, que na verdade, pra quem não conhece, Tzolkin, Tzolk'in, que assim, ele é bem complexo, mas o calendário maia, ele é muito diferente do calendário gregoriano, né? E ele não é baseado em 12 meses de dias aleatórios, ele é baseado no tempo natural, que é das luas, das 13 luas. E o Tzolk'in, ele é como se fosse cada dia do calendário tem uma energia específica. Então, e como ele tem menos dias do que o ano gregoriano, acaba que não é, sei lá, meu aniversário é 23 de janeiro. Não é que todo dia 23 de janeiro é o mesmo Kim. Cada um varia. Então é bem legal, assim, essa questão do propósito. Inclusive, eu me identifico muito com o meu propósito que aparece lá, assim, é uma das coisas. E você Me fala, desculpa cortando aí, mas você é o quê? Eu sou a Águia Ressonante Azul. São nomes tão legais. Olha o meu propósito. Meu compromisso de servidora planetária inspira a minha mente, amplia a minha visão e faz-me dançar com alegria. Caraca, você sabe de cor, meu? Eu tô olhando pra ele aqui agora. Gente, pandemia. Não só pandemia, tá? Mas a Pri, ela mora no interior, então a gente grava tudo à distância. Tá? Então não, a gente não tá no mesmo lugar. A gente não tá no mesmo lugar, que... tá? É que... Enfim, só pra deixar claro aí. Essas ferramentas todas é isso mesmo que você falou. Eles são pontos de vista diferentes sobre a sua personalidade, sobre a sua energia cósmica, se você quiser ver nesse lado, né? Então é sempre aquilo que a gente falou no primeiro episódio também. É sempre uma maneira de você olhar para aquilo e se questionar. Isso faz sentido? Eu sou assim? Eu não sou assim? E isso já são dicas, né? Pra montar essa personalidade, você saber quem você é. Porque, gente, é muito louco isso. O quanto as pessoas vão vivendo aleatoriamente, muitas vezes, sem saber o que elas querem fazer. Se elas realmente gostam de certas atividades e se deixar levar pelo fluxo do que o mundo exterior vai te impondo, né? Sim. Quando você sabe quem você é, do que você gosta, o que você quer, você tá tomando a decisão, você tá sendo criador da sua vida, você não tá deixando que os outros, você não tá sendo só uma peça no jogo dos outros, né? Você tá jogando o seu jogo. Porque é aquela coisa, né? Na hora pode ser mais fácil você não tomar certas decisões ou não pensar sobre certas coisas, mas no fim a cobrança vem, né? Nem que seja tipo você não se sentindo muito bem com você mesmo, né?
criar doenças, muito... Né? Aquelas coisas. Aquela dor no coração, aquela gastrite. Mas também outras coisas. Eu vejo que nem sempre a pessoa desenvolve consequências assim, mas dá uma... De repente, às vezes, o seu trabalho não dá muito certo, sabe? Sim, as coisas não engatam, né? A pessoa fica batendo na parede. Acho que isso é um bom medidor também, assim. Exato. Sinceramente, essa ideia de que a vida é difícil, de que tem que batalhar pras coisas e tal... Quando a gente tá no caminho certo, as coisas vão acontecendo, as pessoas certas vão aparecendo. Você vê, parece umas dádivas mesmo, assim. Você começa a receber ajudas que você nem imaginava, assim. E eu acho que isso é um indicativo de que o propósito tá agindo ali, sabe? É verdade, né? Tem alguns índices aí que pra você identificar, né? Porque é aquela coisa, Pri, mas como que eu sei que eu tô vivendo o meu propósito? Assim... Né? Tipo, como que eu sei se eu tô no caminho certo? Eu acho que um indicativo é isso, No xamanismo, a gente... Claro que o xamanismo é muito diverso, existem várias origens, mas um conceito que eu gosto muito é o do caminho do coração. E o caminho do coração, ele é só o seu caminho. Nessa mesma metáfora das células especializadas, que nós somos do organismo Terra, por exemplo, cada pessoa tem uma função. Você não pode querer se comparar ao outro. Por exemplo, pode ter pessoa que vai ter uma vida assim, estrondosa, brilhante, a pessoa reluz e tudo mais, mas aquela é a função dela, ela está vivendo a essência dela. Pode ser que a sua função seja ser muito feliz, mas nos bastidores, organizando um projeto. Ninguém vai... Não é que todo mundo nasceu pra ser Xuxa. Tem alguns que nasceram pra ser Paquita. E pode ser uma ótima Paquita. Vê as coisas que você curte fazer, sabe? Isso já é um indício. Então, tirar o peso da questão da busca do propósito, sabe? Então, pesquisa essas ferramentas, que nem a gente falou, tem uns exemplos legais. Vai indo atrás de cursos, né? Putz, gostei disso. Sim, isso. Mas esse curso não tem nada a ver com isso. Mas depois você vai entender. Isso é uma coisa que eu acho muito certa. Porque isso o lance do caminho do coração é você ir seguindo os seus interesses. Os nossos interesses, a nossa felicidade, elas são as setas. Elas indicam o caminho. Se você está atento para as coisas que você gosta de fazer... Você começa você não precisa falar assim, eu vou fazer esse curso porque eu quero mudar de profissão e passar a exercer essa profissão de micólogo, por exemplo. Eu vou começar a estudar fungos e eu quero viver disso. Você não precisa ter um objetivo final. Você pode simplesmente, por ter muito interesse nessa microbiologia, nessas interações celulares, etc., você pode passar a estudar isso. Alguma hora as coisas vão começando a se encaixar. E você percebe muito claramente que os caminhos mais originais que as pessoas percorrem, eles vêm de trilhas completamente diferentes, assim, que se juntam lá na frente e faz aquela diversidade de caminhos se manifestar numa vida totalmente original, assim. Esses negócios de cursos, tá? São mais para dar um exemplo, porque, de novo, não é só uma profissão. Beleza? Então, assim, vai atrás das coisas que você acha legal. Porque no fim você vai juntar os pontos e você vai entender. Eu era perdidaça. Assim, não é que eu não tava trabalhando, eu tava trabalhando, mas eu sentia que, não era aquilo. Eu acho engraçado que você fala que você tava perdidaça, só que você era super boa no que você fazia. Isso é uma questão engraçada, né? Exato. Porque assim, você pode fazer bem uma coisa, só que não se sentir feliz naquilo. Muito obrigada pelo elogio, em primeiro lugar. Muito obrigada. Mas é exatamente isso, assim, não é porque você faz aquilo bem que sempre você vai fazer aquilo. E anteriormente a gente falou, mas de repente você fica batendo cabeça. Cara, eu tava batendo minha cabeça, porque era muito esforço. Sim. Então tava saindo bem, minha carreira tava indo super bem, mas era bater cabeça. E outra coisa, aquele conhecimento
Eu vejo algumas pessoas falarem assim, eu fiz 2 faculdades, agora eu resolvi largar tudo. Puta, fiz tudo à toa, gastei esse tempo todo à toa. Nada foi à toa. Aquele conhecimento super específico que você teve em uma área da sua vida vai ser útil em alguma outra área, com então, certeza. Que é os paradoxos. Os paradoxos da vida. Porque ao mesmo tempo em que, assim, viver seu propósito é uma questão de também fazer escolhas, né? E tomar coragem de dizer sim e não para certas coisas, né? Ir atrás do que você acredita. Nenhum passo é em vão, cara. Exato. Cada passo faz parte da construção. E aí você fala, meu Deus do céu! É muito legal! É muito lindo. Não acredito que eu tava sofrendo. Porque todo esse conhecimento que eu adquiri antes, quando eu teoricamente não estava vivendo meu propósito, meu trabalho, eu estava desenvolvendo as minhas habilidades, eu estava desenvolvendo quem eu era por dentro. Fora desenvolver relações, né? Desenvolver maturidade de lidar com situações, até às vezes você está num meio corporativo que não é o que você quer fazer, só que aquela experiência depois vai te ajudar quando você vir a montar uma empresa sua no futuro, ou algo do tipo, assim. Exatamente. Quando eu fiz colegial técnico, né? Então eu era estagiária da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, para quem não é de São Paulo, e com 16, 17 anos eu era estagiária da Sabesp. Aí no meu último dia na Sabesp, o pessoal me adorava lá, os funcionários, e a gente fizeram uma festinha, assim, um churrasco pra mim, e aí tava lá, todo mundo tomando cerveja no meio do expediente de trabalho, né? E aí meu chefe tava lá resolvendo um problema, ele, Priscila, vem aqui. Aí eu fui lá na mesa e ele, olha, tá vendo isso daqui? O pé direito do hidrante, não sei o que lá. Aí eu falei, Sidney, que era meu chefe, é meu último dia, não preciso aprender disso, eu tô indo embora, nunca mais vou trabalhar nessa Sabesp. Ele, Priscila, conhecimento nunca é demais. Pode ser que daqui 30 anos a Sabesp vai cortar a água da tua casa e você sabe agora que o pé direito é o pé da rua, o pé esquerdo é o pé do consumidor e você nunca mais vai esquecer isso. Nunca... Que fofo! Nunca ignore um conhecimento. E nossa, isso ficou muito gravado pra mim, sabe? Nunca despreze, porque você acha que é uma coisa idiota, ou se é uma pessoa que às vezes você não dá muito valor por algum motivo, e que tá falando alguma coisa e você ignora, você fecha seus ouvidos e fecha o coração, na verdade, né? Porque quando a gente não quer aprender alguma coisa, não é porque a gente não tá ouvindo, a gente não tá disposto a ouvir aquilo. E é isso. E isso mudou totalmente a minha maneira de agir no mundo. E outra coisa, quanto mais coisas diversas a gente aprende, mais referencial de comparação a gente tem para aprender muito melhor. Então quando você começa a linkar os conhecimentos aleatórios, todos eles parece que se sustentam e se juntam no seu imaginário e você tem uma mente muito mais dinâmica, muito mais criativa. Sim. Então, estudem coisas mais variadas possíveis. O que você tiver afim, gente. O que você tiver afim. Você querendo falar o que você tem que fazer da sua vida, tá? Mas essas são dicas, assim, da tia Nívia que trilhou bastante aqui pra viver o propósito. E aí, como você identifica como viver isso, né? Como se você tá vivendo isso ou não, porque só que a gente falou várias coisas, né? Mas você fica batendo cabeça, só que dá certo mesmo assim. Como que é isso, né? Tipo, como que você percebe que você tá num caminho, vai? Olha, é o coração, sabe mesmo, assim, sabe? Eu acho que quando a gente tá feliz, quando as coisas estão encaixadas, assim, acho que é uma mudança de estado mental, quase, assim, quando você... E é engraçado isso, porque, de novo, eu não mudei minha profissão, eu ainda continuo trabalhando com publicidade como freelancer, mas eu estou investindo a minha energia em coisas que movem o meu propósito. E, eventualmente, pode ser que aconteça uma transição, que eu pare de ser motion designer, que é o que eu faço para ganhar, enfim, receber meu dinheirinho, e passe a ser camponesa e viver de agrofloresta, que é o que eu estou movimentando agora no momento também. Então, mas essa movimentação do propósito, ela é uma coisa assim de energia. Eu estou caminhando. É que no meu caso, o meu propósito é uma coisa relacionada a isso, né? No final das contas, eu sinto que o propósito de todo mundo é colaborar
para a humanidade, né? A gente, como as plantas interagem de maneira a complexar a vida, eu sinto que os seres humanos também, eles estão aqui para complexar a vida e evoluirmos todos juntos. Então eu sinto que de alguma maneira o propósito de todo mundo tá ligado a isso. É complexar no sentido de riqueza, né? Porque complexo às vezes as pessoas associam de forma negativa, assim, de pessoa complexa. Sim, Isso é difícil. De trazer... de trazer riqueza, né? Da variedade, né? Exato. Adicionar experiências variadas. Eu acho que é legal falar sobre todas essas coisas antes. Que, né, sim, no sentido mais profundo, eu também acredito nisso, viu, Pri? Que, na verdade, que todo mundo veio aqui pra contribuir pra gente... Não é nem transformar esse mundo num lugar melhor, pra mim, tá? Mas é se cada um viver a sua luz, a sua essência, né? Aquilo que veio fazer, e a gente não entende bem o que é isso quando a gente nasce. A gente vai desenvolvendo, né? Seguindo o nosso coração, nossas vontades do coração, a gente vai externalizar, materializar um mundo que tem mais a ver com a nossa essência. Quando eu vejo, por exemplo, por isso que não dá pra julgar o que seria esse mundo, sabe? Seria... então eu acho que o propósito é isso. Se cada um vivesse o propósito, a gente viveria num mundo muito lindo, sabe? Sim. E a gente tem a chance de fazer isso aqui. Uhum. Não é todo mundo que vai conseguir fazer tudo, mas também quem sou eu pra julgar, sabe? Quem diz que esse mundo lindo também é do jeito que eu acho que seja. Uhum. De repente a gente já tá vivendo nesse mundo. Eu acho que o propósito, pra viver no propósito, é uma coisa que eu tô dizendo de uma maneira que parece simples. E eu tenho total consciência de que pra chegar nessa plenitude de estar conectado com sua missão na Terra, né, por assim dizer, é preciso se desconstruir completamente, no sentido de se tratar mesmo, de fazer terapia, de ver quais são as suas travas, o que você foi limitado por crenças externas do mundo exterior, o que a sociedade que você está inserida ou inserido te impõe como verdade, como cobrança mesmo. Você tem que exercer certo poder, ter certa condição financeira. É uma investigação mesmo de você olhar para isso tudo e ver, é assim que eu me sentirei feliz, realmente seguindo essa cartilha do que está sendo dito para mim, é isso que vai me trazer felicidade, né? Então é complicado, porque a gente tem muito trauma, a gente é podado em vários aspectos, é difícil, assim, então não é uma coisa simples que você vai fazer um teste de personalidade e vai, esse é meu propósito, beleza. Então, não, e eu acho que essa desconstrução faz parte da construção desse propósito. Exato, exatamente. Sabe, de repente, por isso que eu quis dizer assim, que de repente a gente hoje já tá vivendo esse mundo, porque o que a gente tá falando a propósito é sempre um pensamento do futuro, né? No futuro vou estar fazendo isso. Eu quero... Não. E hoje você se trabalhando, você já tá vivendo isso. Por isso que eu digo que eu estou no meu propósito, mesmo que eu não tenha feito uma transição. Eu tô me trabalhando, exato. Eu tô vendo o que é meu, o que não é meu, o que é do outro, o que impuseram em mim, quais as expectativas que eu sinto que eu tenho que suprir com relação à minha família. Enfim, os bens que eu acho que eu tenho que ter. Eu preciso realmente ter um carro, eu preciso ter enfim, essa desconstrução mesmo, né? Então, quanto mais a gente se põe nesse caminho de se desconstruir para se reerguer, a gente tá, né, no propósito, acho. Eu acho que sim. Assim, eu no meu ver, sim, porque aí acho que já pode já juntar aí com essa reflexão sobre como identificar, que é o seguinte: esse caminho aí de autoconhecimento não é o mar de rosas. Só que assim, qual que é a diferença
dessa dificuldade, daquela de ficar batendo a cabeça, insistindo em um caminho que não faz parte da sua verdade, né? Qual que é a diferença, Ni? Ai, pra eu dar resposta? Ó, gente, aquele caminho árduo, quando você tá indo atrás daqueles objetivos do seu ego, sabe? Não é um caminho inválido, mas você sofre fisicamente, né? De verdade, assim. Você pode ficar com uma gastrite aí, muita enxaqueca. Daí tem aquelas... você sente aquele aperto no coração. Mas quando você tá se desenvolvendo, aquele aperto mesmo, assim, sabe? Aquela deprê, assim. Não, até outras coisas, infecções urinárias, tem várias coisas que podem ser linkadas. Várias coisas. Só que quando você tá se desenvolvendo, assim, né? Nesse caminho do autoconhecimento, pra entender mais quem você é, a dor que você sente é outra, assim. É meio que uma dor de você se reencontrar. Então depois, sempre no fim que você encontra mais uma parte sua, você sente um alívio, assim. Você integra mais aquele pedacinho do quebra-cabeça, né? Não é uma enxaqueca eterna. Às vezes você até pode sentir umas coisas físicas, mas elas não perduram, sabe? É uma coisa que aparece pra você entender sobre você mesmo e passa. Só que aí já é outro assunto, né? Mas eu vejo que tem essa diferença. Então, você, tanto no autoconhecimento quanto no insistir em coisas que não são suas, você pode sentir um desconforto, só que são desconfortos diferentes. E quando você tá identificando algo que tem a ver com o seu caminho, você sente aquele quentinho no coração, aquela coisa assim que não é mental, tipo, você não tem explicação por aquilo, você não tem... Nossa, essa ideia é ótima, esse caminho é ótimo, porque eu vou ganhar um dinheiro aqui, porque eu vou fazer não sei o que. Não é mental. Não é mental, é uma coisa assim, que você sente, sabe? Você sente... É uma emoção. Parece que você faz um download, assim, de um monte de informação, onde tudo faz sentido. Fez sentido pra você? Sim. Eu tava assistindo umas palestras do psicólogo Jordan Peterson e ele tava falando sobre jogos, sobre... assim, competição, sabe? Você, um jogo, uma partida de um futebol, alguma coisa assim. Quando você tá em uma situação em que tem um objetivo e você precisa cumprir aquele objetivo. E aí ele tava comparando isso com esse ter um objetivo na vida. Por que ter um objetivo na vida? Por que ter um propósito? Entre todas essas coisas que a gente já falou, ele traz emoções positivas. Então, quando você tem um objetivo e você cumpre esse objetivo, você sente uma emoção positiva. Difícil, às vezes, você tá se puxando o seu tapete, tipo, desconstruindo tudo que você... Muitas vezes você cria uma imagem, até que a gente é certa pessoa, de que a gente faz parte de um certo grupo, de que a gente os nossos hobbies. Muitas vezes, eu tinha muito isso quando eu era corredora de montanha, e eu vivia e me expunha de uma maneira que como se aquilo me resumisse. Então, tudo era baseado na corrida. E para mim, me desconstruir dessa imagem foi difícil demais. Era muito legal falar para todo mundo que eu era corredora de montanha. Só que a hora que eu vi que eu não era só aquilo, e que aquilo estava, na verdade, me diminuindo, não estava me elevando. Mas esse desconstruir, pra mim, foi muito difícil. Você se desidentificar com uma imagem que você mesmo construiu de você. É desafiador, exige coragem. Eu acho que vale um episódio sobre transição de carreira. Porque por mais que propósito não seja só trabalho, acho que a gente podia fazer um episódio sobre transição de carreira, ou de vida, ou de, né, de... Como que é essa coisa de derrubar as máscaras antigas e viver só a luz. Sim. Vamos, pra finalizar esse primeiro bloco, top 5 sentimentos. Tipo, sei lá, top 5 dicas de que você tá seguindo um caminho que tem a ver com você. Top dicas. Não precisa ser 5, vai. Mas tipo, se você souber 5. Bloco top dicas. Então,
perceber se os seus talentos estão sendo usados para algo que te faz feliz. Analisar quem são as pessoas que você admira. Ah, verdade. Quem é uma pessoa que você acha que é incrível, que quero ser igual a ela. E é bonito. Eu tinha muito preconceito com relação a isso. De ter ídolos, de ter... querer ser igual a alguém. Só que hoje eu enxergo de outra maneira, assim. É uma régua, né? E pra eu saber quem eu quero ser mesmo também, né? Você enxerga beleza no outro que você tem dentro de você, né? Exatamente. Se você admira, tem aquela luz dentro de você. Uhum. Top dicas. Top dicas mercurianas. Mais uma dica. Conselhos que te pedem. Cara, esse daí, eu sempre falava em consultório, porque eu trabalhava muito com isso, né? Propósito, assim. Trabalhava, digo assim, porque eu fiquei grávida e dei uma pausa. Quando as pessoas, elas... É engraçado, assim. Os trabalhinhos que você é chamado, às vezes, sabe? Ou umas solicitações, umas perguntas que as pessoas fazem pra você, são muito dicas. Olha que legal. Vinham me pedindo muito opiniões sobre questões espirituais. De lugares que eram confiáveis e etc. E isso me fez começar a enxergar que, de repente eu tenho alguma coisa a agregar para as pessoas nesse sentido. Exatamente. E é isso aí, Top Dicas Mercurianas. Cara, acho que a gente tinha que fazer um bloco, Top Dicas Mercurianas. O que vocês acham? Hein, divinos? O que vocês acham? E vamos pro segundo bloco, que pode ser que seja o terceiro bloco no futuro, se a gente inserir o Top Dicas no meio. Por enquanto é o segundo bloco. Vamos aqui algumas perguntas dos divinos. Bora. Olha, por enquanto a gente não tem muitas perguntas. Sim. Mandem perguntas, gente. Caramba. Tinha uma que tinha muito a ver com o assunto, então a gente selecionou ela. Uma das perguntas que a gente recebeu lá no nosso vídeo que tá no YouTube, na nossa página, Plus Age, ela fala assim: no meu mapa diz que finalmente vou sair de Saturno em fevereiro de 2021. O que pode se esperar desta ruptura? O que eu entendo é que o Saturno ele não sai só do mapa dela, né? Ele sai da posição dele pra todo mundo, não é isso? Como é que funciona, né? Então vai afetar todo mundo, né? Exato. Olha, Saturno tá passando em Capricórnio. Capricórnio, a gente falou de missão, propósito, enfim. Capricórnio fala de propósito. Saturno fala de propósito. Ok? A casa 10 no seu mapa fala de propósito. E Saturno entrou em Capricórnio em dezembro de 2017 e vai ficar por lá até dezembro de 2020. Então, durante esses anos, não sei se você percebeu, mas rolou meio que uma sensação assim do tipo, cara, eu preciso ir atrás daquilo que realmente tem a ver comigo. Caramba, não dá pra ficar só aqui no Vida Me Leva. Ou assim, é aquela coisa assim, tipo, você foi fazendo seus cursos, foi indo atrás das coisas que você queria. E aí? Vamos tomar umas decisões aí, vamos se responsabilizar se responsabilize pela sua felicidade? Tomar as rédeas. Tomar as rédeas da sua vida, exato. Exatamente. Então você tecnicamente não vai sair de Saturno vai sair de você, mas ele não vai sair de você, ele só vai mudar de área da sua vida. Tá? E aí cada pessoa tem um mapa, então assim, Saturno tá passando no meu mapa, na casa 10. Então isso varia de mapa pra mapa. Só que, durante esses anos aí, falando em termos gerais, todo mundo sentiu essa coisa assim de, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Não tá... Você começou a sentir o desconforto. Aí você pode até culpar no seu trabalho, você pode culpar nas pessoas, mas no fim, segundo a astrologia, tá? É uma coisa de você com você mesma. Ou se você já tava, de repente, no seu caminho, você sentiu com essa presença de Saturno que as coisas foram se solidificando, assim. Materializando de uma forma mais concreta, sabe? Materializar concreto, mas você entendeu o que eu quis dizer. Foi tomando forma mesmo. Vai tomando forma mesmo, assim. Você começou a ter evidências muito claras, assim, de que você está no caminho. Só que mesmo assim, pode ser que você tenha que fazer alguns ajustes, vai.
é isso que se pode esperar. E aí depois Saturno vai entrar em Aquário, né? Em dezembro? É. Então aí quer dizer que o quê? Bom, Aquário é o seu signo, né? Liberdade, né, Pri? Top 3 Aquário! Então, Aquário tem a ver com amizade, com liberdade, com o coletivo, Com né? diferentão. Exato. Então, assim, isso tem tudo a ver com o nosso episódio, que é agora você trabalhar autoconhecimento, se desenvolver. Esse Saturno tá passando aí por isso. A gente aí tem meio ano ainda, galera, pra ficar aí, ó, ralando. Pra depois, quando ele entrar em Aquário, você se viver a sua liberdade. Só que a gente vai entender o que é essa liberdade de verdade, né? Que não é uma rebeldia louca. Cara, posso falar uma coisa sobre isso? Diga. Pra mim tem sido tão libertador, foi muito libertador fazer esse podcast, porque, como a gente estava falando no outro episódio, esse lance da vergonha, de espiritualidade, e de gente que torce o nariz, e acha que é gratiluz, e acha que tudo são flores, e que a gente tá cego pra materialidade do mundo, que não é verdade. A gente, inclusive, vai falar sobre questões financeiras, sobre questão de construção de patrimônio. Sim. E cocriação, né, essas coisas todas. Mas se assumir é uma liberdade. Melhor exemplo. Eu poder falar quem eu sou, assim, falar minhas crenças e falar, assim, tipo, sair desse armário, né? Essa liberdade de, ai, meu Deus, eu tirei esse peso das minhas costas, eu posso finalmente ser transparente, assim, não preciso... Por que eu tenho vergonha disso, sabe? Nossa, melhor exemplo que você deu, porque tem toda essa questão da construção, da desconstrução, da construção, do fazer a escolha, depois lidar com os desafios que vêm com isso, só que tem a ver com a sua verdade, então aquilo é libertador. Uhum. Não é que quando você vive a sua liberdade, o que você viu fazer, que aquilo seja sem um trampo, né, depois. Uhum. Mas é muito gostoso. Questionamentos, né? Você vai o tempo inteiro também se questionar. Será que é isso mesmo? Será que eu tô viajando? Será que minhas percepções estão erradas? Sempre consultar o coração. É brega, mas é isso. Consultar o coração, assim. Consulte seu coração. Respira. E se pergunta, é isso mesmo? O seu coração vai falar. É isso aí, né? Meu coração diz que já acabou aqui. O propósito é uma coisa que realmente é muito profunda e eu sinto que a gente não conseguiu cobrir tanta coisa, assim, na verdade. Eu sinto que tem mais coisa pra ser dita, mas a gente vai construindo isso juntos. Compartilha com a gente o que você acha disso que a gente falou, vocês têm outras visões com relação a isso. Então deixa pra gente os comentários. Agora a gente tá com uma página também no Instagram, que a gente não tinha criado ainda, então temos Mercurianas Podcast no Instagram. E no YouTube e no Spotify ou no Anchor você encontra também como Mercurianas. Siga-nos nas redes sociais. Eu sou Astro Masumi. E eu sou Pri Garcia. Divinos, se vocês curtiram a nossa conversa aqui sobre propósito, manda um salve aí, porque é como a Pri falou, acho que a gente não conseguiu falar sobre tudo que envolve isso, porque, cara, é muita coisa. E se vocês se interessarem, a gente faz uns episódios aí falando só sobre isso, da desconstrução, da construção, da escolha, enfim. Porque tem muito assunto aí, viu? Muito grata por quem tá acompanhando o nosso trabalho nessa nova empreitada que a gente tá fazendo. A gente recebeu muitos comentários que nos alegraram muito e a gente espera que seja útil realmente esse conhecimento, que traga alguma luz aí pra quem tá nessa caminhada com a gente. E muito, muito grata mesmo por estar fazendo parte disso. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pras minhas irmãs. Tchau, gente! Falou! Até o próximo episódio. Um beijo.